Boa noite, na paz de Cristo Jesus. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico sobre a carta de Paulo aos Filipenses, a carta da alegria do apóstolo Paulo, a carta da amizade. Vamos falar nesse momento sobre a fundação da igreja de Filipos. Já falamos em momento anterior sobre como surgiu a cidade de Filipos, como ela foi fundada e a sua evolução até chegar ao ponto, a situação que ela estava nos dias do apóstolo Paulo. Agora vamos ver a fundação da igreja de Filipos, como que Paulo fundou a igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Filipos. O relato da fundação da igreja está em Atos capítulo 16. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, você vai encontrar a narração, o doutor Lucas contando a história da fundação da igreja de Filipos. O que podemos dizer é que Paulo, ele chegando na cidade de Filipos, ele procurou uma sinagoga, mas não encontrou. Provavelmente devido à cidade de Filipos ter essa cidadania romana e ter talvez poucos judeus, não havia ali uma sinagoga. Para que houvesse o estabelecimento de uma sinagoga, a lei judaica dizia que deveria haver pelo menos 10 homens judeus na cidade. Então Paulo, ele no sábado foi ao rio, à margem do rio, para ali encontrar um lugar de oração, um lugar onde as pessoas se reuniam para orar, para cultuar a Deus, e ali então ele pudesse pregar o evangelho. E ali Paulo, encontrando este lugar, começou a anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E diz o texto bíblico que Deus, através do seu Santo Espírito, abriu o coração de uma mulher chamada Lídia, para que essa ouvisse atentamente a pregação do evangelho pelo apóstolo Paulo. E Lídia então se converteu a Cristo Jesus, ela e a sua casa, e todos foram batizados em água. Assim surgiu a igreja de Filipos. Observe bem que Filipos, na Macedônia, na Europa, então ela foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa, na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 51 depois de Cristo. E observe que uma mulher chamada Lídia foi a primeira pessoa a se converter a Cristo Jesus em solo europeu. Logo em seguida, o texto bíblico diz que começou a acompanhar Paulo e Silas, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e começou a dizer: ouçam o que esses homens estão dizendo, porque esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Por alguns dias, Paulo tolerou essa jovem com esse espírito de adivinhação. Porém, incomodado, Paulo, em determinado dia, ele repreendeu em nome de Jesus o espírito de demônio que fazia com que aquela jovem adivinhasse. E diz o texto bíblico que imediatamente ela ficou libertada. Mas acontece que essa jovem, ela tinha alguns senhores, homens maus, gananciosos, que abusando, usando ela para ganhar dinheiro, enganando o povo. E agora eles perceberam que eles perderam a sua fonte de lucro.
E o que eles fizeram? Foram até as autoridades da cidade de Filipos, e chegando lá, eles fizeram acusação contra Paulo e Silas, dizendo: olha, esses homens, sendo judeus, estão pregando, anunciando, ensinando doutrinas, costumes que são contrários à lei romana. Costumes que não são para nós que somos cidadãos romanos. Os magistrados, as autoridades de Filipos não se preocuparam em fazer uma investigação precisa, apenas aceitaram a denúncia e prenderam Paulo e Silas e os colocaram no cárcere. Diz o texto bíblico que lá no cárcere, estando presos, Paulo e Silas, perto da meia-noite, eles cantavam hinos, adoravam a Deus, faziam orações a Deus, e os demais presos escutavam. De repente, sobreveio um grande terremoto e todos os alicerces da cadeia foram afetados. E todas as algemas dos presos foram soltas. Todos os presos agora estavam livres. O carcereiro que estava dormindo se acordou e, assustado, pegou da sua espada ao ver as portas das prisões abertas e quis matar-se. Ia se suicidar, porque a lei romana, ela dizia que quando um carcereiro ele permitia, por algum motivo, que os seus presos fugissem, ele pagaria com a sua própria vida. E sabendo que a sua morte seria mais dolorosa, ele preferia dar cabo à sua própria vida. Mas o apóstolo Paulo, percebendo o que ia acontecer, porque Paulo era romano, conhecia a lei romana, ele tinha cidadania romana. Paulo, na verdade, era judeu, mas também era romano por cidadania. E Paulo gritou, disse para o carcereiro: não faças isso, porque todos aqui estamos. Nenhum preso fugiu. O carcereiro pediu luz e adentrou aonde Paulo e Silas estavam. E disse para eles: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O carcereiro aceitou a Cristo, converteu-se a Cristo ele e toda a sua casa, e foi salvo, foi batizado em águas. Levou Paulo e Silas para sua casa, cuidou das suas feridas, os alimentou e se alegrou na salvação em Cristo Jesus com toda a sua família. Então assim surgiu a igreja do Senhor em Filipos. Através desses eventos dramáticos, Paulo e Silas, também acompanhados de Timóteo e Lucas em alguns momentos, pregaram o evangelho e fundaram esta igreja. Depois de alguns eventos subsequentes, Paulo e Silas saíram da cidade de Filipos, mas a igreja prosperou, progrediu, e tudo isso em obediência a uma visão que Deus lhe deu em Troade. Deus deu para Paulo, na cidade de Troade, uma visão, aonde um cidadão macedônico, um homem da Macedônia, apareceu para Paulo em visão e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu, juntamente com os demais apóstolos e missionários, que Deus os estava chamando para pregar o evangelho na Macedônia. E chegando na Macedônia, a primeira cidade foi Filipos. E aí aconteceu tudo isso que eu vos narrei e surgiu a igreja de Filipos. Essa igreja para a qual Paulo mandou esta carta, essa epístola, que nós vamos continuar estudando nos demais vídeos, nos demais slides. Que Deus vos abençoe em
Cristo